Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje teremos a aula de número 17. Vamos falar sobre a criação da folha para plotagem. Preparados? Então vamos lá. O arquivo que eu vou utilizar hoje pode ser baixado através do link que eu deixei na descrição desse vídeo. Aula 17. Procedimentos. Impressão/plotagem. O nosso objetivo hoje é pegar o desenho que está no AutoCAD e passar para uma folha de papel. Esse procedimento é chamado de impressão ou plotagem, dependendo da máquina que você utilizou. Se você utilizou uma impressora, você fez uma impressão. Se você usou uma plotter, você fez uma plotagem. Na sequência, eu apresento o procedimento para a criação da folha para plotagem. Ir para o ambiente Layout, deletar a viewport. Então, vamos usar o Layout 1 e deletar a viewport. Seleciona e tecla Delete. Abrir a caixa de diálogo Plot Model. Temos o atalho Ctrl P ou o botão que se encontra na barra de atalho. Continue. Printer/Plotter. Vamos colocar a opção Microsoft XPS. Papel. Queremos uma folha A2. Aqui. A folha 2 é usada na opção Landscape. E agora vamos clicar no botão Apply to Layout. Lembre que nós estamos utilizando layouts, então vamos aplicar essas mudanças ao layout. Apply to Layout e vamos fechar essa caixa, ou aqui no X vermelho ou no botão Cancela. Essa é a folha A2. A próxima etapa é a gente colocar a margem. Na aula passada, nós criamos todos os elementos da folha. Durante a aula, a gente trabalhou com a folha A2 e, como exercício, ficaram as demais folhas. Nós estamos utilizando folha A2. Vamos selecionar, Ctrl C, vamos para o nosso arquivo, Ctrl V. Como que nós vamos posicionar aqui no início, no canto inferior esquerdo da folha? Nós vamos digitar 0, Tab 0 e foi posicionado. O próximo passo é trazer a legenda. Então, vamos selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Seleciona novamente, Move. Esse cantinho deve coincidir com esse cantinho aqui. Ok, margem e legenda colocada. Essa região é a região de textos e essa região é a região de desenho. Para a gente trazer o nosso desenho, nós vamos usar a técnica de viewport. Vamos para o menu Layout, painel Layout Viewports e botão retangular. Além do retangular, tem outras opções de viewports, mas para a gente vai ser a retangular. Vamos clicar nesse vértice e nesse outro vértice aqui. Ó. Tá aí. Vamos dar 2 cliques com o botão esquerdo dentro da viewport e vamos dar um zoom aqui no desenho que a gente gostaria de plotar. 2 cliques fora. A próxima etapa é ajustar a escala. Vou selecionar a viewport, vou abrir o escalímetro e vou ver qual é a escala mais adequada para o nosso trabalho. Escala 2:1, escala 5:1 é muito grande. Então, escala 2:1. Agora vamos preencher a legenda. Conteúdo DT da peça 555. DT é a abreviatura de desenho técnico. Desenho técnico da peça 555. Ok. Desenhista Nivaldo, localização, número do desenho, diedro, escala.
2:1. Unidade, milímetros. Responsável, local, número da folha. Revisão. R0. Referência de malha, não tem. Assunto, não tem. Responsável, Carlos. Data, 10/2/21. Vamos voltar para o ambiente Model. Na aula 14 foi apresentado o método manual para se escrever textos no ambiente Model de forma que, no ambiente Layout, esses textos tenham a altura especificada pela NBR 8402. Vamos ver qual é a altura do texto. Selecionei e aqui ele está com o tamanho 7 no Model. Eu gostaria que ele tivesse o tamanho 5 no Layout. Então, o que a gente deve fazer? Seleciona, abre a calculadora, digita o valor desejado 5, a escala é de ampliação, então divide por 2 e o fator de unidade é 1, porque o desenho foi feito em milímetros e será plotado em milímetros. Isso dá 2,5, ok. Então agora ele será plotado com esse valor. Cotas. Eu gostaria que o texto tivesse altura de 3,5. Então vamos selecionar uma cota, vamos procurar o parâmetro TextHeight, que está com 2,5, e eu gostaria que ele tivesse 3,5 no layout. 3,5 divide por 2. Apply. Text Offset é a metade. Então vamos pegar o valor 1,75 e dividir por 2. 0,875. Vamos agora para a seção Line and Arrows. Aqui vai ser igual o texto, né? 1,75. E os dois últimos parâmetros serão a metade desse valor, 0,875. 0,875. Vamos ativar o comando Match Properties, MA Enter, e vamos transferir essa configuração para as demais cotas. Textos e cotas já foram ajustados. Vamos ajustar agora o tamanho do traço das linhas tracejadas e traço ponto. Procedimento: ir para o ambiente Layout e editar a viewport. Fechar o cadeado, selecionar a linha que terá o tamanho do traço alterado e, pelo método de tentativa e erro, ajustar o parâmetro LTS. Vamos para o ambiente Layout. Para editar a viewport, 2 cliques com o botão esquerdo dentro dela. Vamos fechar o cadeado, aplicar um zoom e selecionar a linha que gostaríamos de mudar o tamanho do traço. Vamos para o parâmetro LTS e alterar o valor MA e vamos transferir a formatação dessa linha para as demais linhas. Linha tracejada. Seleciono uma linha, vamos para o parâmetro LTS e digitar um novo valor. MA, Enter, e transfere essa formatação para as demais linhas. Ao terminar, digite RE, Enter, e se tudo estiver certo, 2 cliques fora da viewport. Vamos voltar para o ambiente Model. Impressão, plotagem, várias viewports. No exemplo que acabamos de fazer, nós usamos apenas uma viewport.
Podemos usar mais de uma? Sim. Vamos ver como que a gente faria. Vou deletar a viewport existente e vou desenhar viewports menores. Menu Layout, retangular. Vou desenhar uma viewport aqui. Vou desenhar uma outra viewport aqui. 2 cliques dentro da viewport. E eu vou colocar nessa viewport a vista frontal. E nessa outra viewport, vou colocar a vista superior. Vamos ajustar a escala das viewports. 2:1. Essa aqui também, 2:1. Vamos digitar PRE para ver a impressão. Verifique que na impressão a gente vê a viewport. Eu não gostaria que isso acontecesse. Quando a gente conversar sobre layers, a gente vai ver como resolver esse problema adequadamente. Por enquanto, a solução vai ser a seguinte. Menu Home, vamos selecionar as duas viewports e vamos abrir essa caixinha, olha, está aqui no painel Layers. E vamos clicar em cima da palavra DevPoints. Parece que não aconteceu nada. As viewports continuam aqui. Porém, se eu digitar PRE, eu vou ver que na impressão nós não temos mais as viewports. Então você pode optar se você vai trabalhar com uma viewport ou várias viewports. A escala das viewports pode ser diferente. Você poderia ter uma viewport numa determinada escala e uma outra viewport numa outra escala. Vamos voltar para o model. Impressão/plotagem viewport poligonal. Repetir o procedimento para a viewport retangular. Vamos para o layout 2. Seleciona e deleta a viewport. Vamos abrir a caixa de configuração da impressão. Continua. Microsoft XPS. Folha A2. Apply to Layout. Cancel. Vamos para o arquivo margem e legenda. Vamos selecionar layout da folha. Ctrl C. Retornar para o nosso arquivo. Ctrl V. 0, tab 0. Margens posicionadas. Vamos buscar a legenda. Agora eu não vou levar a tábua de revisão. Ctrl C, volta para o arquivo, Ctrl V, e já pode dar um zoom e posicionar diretamente aqui. Vamos colocar uma linha lateral, comando offset, valor 100. E vamos fazer uma cópia aqui do lado. O que eu estou fazendo? Ao invés de usar todo o espaço sobre a legenda como área de texto, eu estou usando o espaço mínimo, um espaço de 100 milímetros. E agora a minha viewport ela vai ser um pouquinho maior, porque nós vamos ter esse pedaço aqui a mais. Vamos para o menu Layout, vamos para o painel Layout Viewports e vamos selecionar poligonal. É necessário memorizar o ponto de partida, então vamos começar por aqui. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto, finaliza, pressiona a tecla Enter. E agora eu vou selecionar a viewport e você vai ver que ela não é mais um quadrado ou um retângulo, é um polígono. 2 cliques dentro da viewport, 2 cliques fora da viewport, seleciona a viewport, abre o escalímetro, vamos colocar escala 2:1, ok? Cabe a escala 5:1? Não, também não cabe. Então, mesmo aumentando um pouquinho a viewport, nós precisaremos trabalhar com a escala 2:1. Antes de criar a viewport, nós colocamos uma linha de referência à distância de 100 milímetros da margem direita. Vamos deletá-la.
Pronto. Vamos falar sobre impressão. Eu gostaria de imprimir esse trabalho. O padrão é gerar um arquivo PDF. Esse arquivo PDF vai ser encaminhado para um computador que está ligado numa impressora ou numa plotter, por e-mail, por pendrive ou algo do tipo. Para imprimir, vamos fazer o seguinte: vamos clicar no botão Plot ou vamos digitar Ctrl P. Continue. E aqui onde está a Microsoft XPS, nós vamos alterar para DWG to PDF.pc3. Aplicar ao layout, mas não vamos clicar no botão OK ainda. Vamos fechar e ver se está tudo certo com o nosso desenho. Eu sempre recomendo que quando você mudar a opção Printer Plotter, você sempre volte aqui para ver se as margens não saíram do lugar. Não, não saiu nada, está perfeito. Dependendo da troca de impressora ou plotter que a gente faz, acontece algo chamado escorregão. Ou seja, o desenho não fica mais coincidente com a folha. Vamos ver o que é isso. Então eu vou trocar aqui de Microsoft XPS para uma outra opção. Vou pegar, por exemplo, AutoCAD PDF High Quality. Apply to Layout, Cancel. E olha o que aconteceu. A margem se distanciou da borda da folha. Como que a gente soluciona isso? Da seguinte forma: seleciona tudo, Move, dá um zoom, pega esse ponto e traz ele para cá. Solucionado. Após arrumar o escorregão, a gente pode voltar para o procedimento de plotagem. E agora eu posso clicar no botão OK. Vou escolher o desktop para salvar e está aqui o nome do arquivo, aula 17, layout 1, PDF. Save. E aqui nós temos uma visualização de como será o nosso PDF. A impressão saiu colorida, mas eu gostaria que ela saísse em preto e branco. Como que eu posso fazer isso? Vamos voltar para o AutoCAD. Vamos acessar a caixa Plot. Vamos procurar por Plot Style Table. Vamos abrir e vamos selecionar a opção Monochrome. Apply to Layout e OK. Vou colocar PB, preto e branco, Save. E agora nós temos uma cópia em preto e branco. Vamos voltar para o AutoCAD. Exercícios. Eu sugiro que você dê pause no vídeo e tente fazer o exercício sozinho. Se você tiver alguma dúvida, ou então ao terminar de solucionar os exercícios, dê play e verifique como eu resolvi. Mas lembre-se, a forma que eu resolvi não é a única forma correta. Exercício 1. Viewport única. Abrir o arquivo Meu Template, metros, desenhar as 3 vistas do desenho dado, inserir textos, cotas, linhas traço-ponto e linhas tracejadas, ajustar a espessura das linhas, criar a folha 2 para impressão plotagem, salvar como PDF. Esse é o desenho que vamos utilizar nos 4 exercícios. Eu já abri o arquivo Meu Template Metros e já efetuei o desenho nesse template. Vou começar ajustando a espessura das linhas. Vou selecionar essa linha, botão direito, Select Similar. E vou informar que a espessura dessas linhas é 0,70. Vou ativar o visualizador de espessuras. E algumas linhas que se tornaram grossas não deveriam. Então vou selecionar as linhas traço ponto e as linhas tracejadas. E vou informar que a espessura delas é de 0,35. Vamos para o layout.
Vamos deletar a viewport, abrir a caixa plot, informar o nome da impressora ou da plotter, Microsoft XPS, selecionar o paper size, tamanho do papel, apply to layout e cancel. Vamos para o arquivo margem e legenda, vamos selecionar a margem, Ctrl C, vamos voltar para o nosso arquivo, Ctrl V. Para posicionar, 0 tab 0, Enter. Vamos buscar a legenda. Seleciona, Ctrl C, Ctrl V. Vou desligar o visualizador de espessura e vou gerar a viewport. Menu Layout, painel Layout Viewports, viewport retangular, ponto inicial, ponto final. Vamos ativar o escalímetro para encontrarmos a melhor escala para esse desenho. Seleciona a viewport, vem para o escalímetro, 1 para 100, 1 para 500, 2 cliques dentro da viewport e vamos centralizar o desenho. 2 cliques fora da viewport. Escala determinada 1 para 500. Vamos voltar para o model. Ajustar o texto. Vamos selecionar o texto. No momento ele tem altura 10. Altura 10 no model. Eu gostaria que ele tivesse 10 no layout. Vou clicar nessa linha Text High, abrir a calculadora, valor desejado no model 10, vezes a escala 500, dividido pelo fator de unidade. Como o desenho está em metros, o fator de unidade é 1000. Apply. O texto que no model tem 5, no layout terá 10. Vamos ajustar as cotas. Seleciona uma cota, botão direito, Select Similar. Vamos para a seção Texto. E o tamanho do texto atual é 2,5 e eu quero 3,5. Vou abrir a calculadora, digitar o valor desejado, 3,5, vezes a escala, 500, dividido por 1000. 1,75, Apply. Text Offset é a metade. Seleciona o parâmetro Text Offset, abre a calculadora, 2 cliques no valor 1,75, divide por 2, Enter e Apply. Vamos para a seção Line and Arrows. Arrow Size é igual à altura do texto, 1,75. XLine Ext e XLine Offset devem ser igual a 0,875. 0,875. Cotas configuradas. Vamos ajustar o tamanho dos traços. Para isso, vamos ao Layout, vamos editar a viewport, dando um duplo clique com o botão esquerdo dentro dela. Vamos fechar o cadeado, vamos dar um pouco de zoom, selecionar a linha que desejamos mudar o tamanho do traço. O traço está com tamanho 1, então vamos diminuí-lo, 0,5. Vamos para o próximo traço, MA, seleciona esse que já foi configurado e seleciona o outro. Vamos para as linhas tracejadas agora. Seleciono uma linha, 1, 0,8. MA, Enter. Seleciona essa linha e aplica as demais. Digite RE, Enter. E vamos sair da viewport.
e vamos ativar o comando Preview. PRE, Enter, e aqui está como o desenho será plotado. Pressione ESC. Vamos preencher a nossa legenda. Eu só vou trocar a escala. 1:500. Vou informar que a revisão é R0. E vou informar a data. 10/2/21. Posicionando a data. Impressão plotagem. Vamos abrir a caixa plot. Vamos substituir a impressora ou plotter DWG to pdf.pc3, Apply to Layout e Cancel para a gente observar se ocorre o escorregão. Não aconteceu o escorregão. Então vamos abrir a caixa plot novamente, continue e vamos clicar no botão OK para salvar uma cópia em PDF. Área de trabalho, Save. Arquivo PDF criado. Vamos voltar para o AutoCAD. Exercício 2, várias viewports. Abrir o arquivo Meu Template Centímetros, desenhar as 3 vistas do desenho dado, inserir textos, cotas, linhas traço-ponto e linhas tracejadas, ajustar a espessura das linhas, criar a folha 2 para impressão plotagem, imprimir plotar somente a vista frontal e a lateral esquerda. Salvar como PDF. Vamos abrir o Meu Template Centímetros. Eu já tenho ele aberto aqui. E também já efetuei o desenho. Vamos começar ajustando a espessura das linhas. Vou selecionar uma linha, botão direito, Select Similar. E vou informar que todas essas linhas têm espessura 0,70. Vou ligar o visualizador de espessuras. Vou selecionar as linhas tracejadas e também as linhas traço-ponto. E vou informar que a espessura delas é 0,35. Vou selecionar uma cota, botão direito, Select Similar, e vou informar que todas as cotas têm espessura 0,35. Vamos para o layout. Deleta Viewport. Vamos abrir a caixa plot. Nome da impressora plotter Microsoft XPS. Paper Size A2. Apply to Layout. Cancel. Vamos para o arquivo Margem Legenda. Vamos selecionar a margem para a folha A2. Ctrl C. Ctrl V. Vamos digitar 0 tab 0 e pressionar Enter para posicionar as margens da folha. Vamos buscar a legenda. Vamos selecionar a legenda de folha A2. Ctrl C. Ctrl V. E vamos posicionar. Vou desligar o recurso que permite ver espessura das linhas e vou criar a viewport. Menu Layout, viewport retangular e vamos criar a primeira viewport. Novamente retangular e vamos criar a segunda viewport. Na primeira viewport, vou usar o escalímetro para ver qual a melhor escala para essa viewport. Seleciona,
Abro o escalímetro, 1:10, pequeno. 1:5. Vou dar 2 cliques dentro da viewport e vou posicionar o desenho solicitado. Nessa viewport, eu estou visualizando a vista frontal e a vista lateral esquerda. Mas eu não quero visualizar numa única viewport, eu quero visualizar em duas viewports. Vou dar 2 cliques fora da viewport, vou selecionar a viewport e vou diminuir o tamanho dela. Pronto. Vamos editar a segunda viewport e centralizar o nosso desenho. Vamos falar que a escala também é 1:5. Duplo clique do lado de fora e vamos diminuir o tamanho da viewport. Pronto. Para que as viewports não sejam impressas, eu devo selecioná-las, abrir a caixa de seleção de layers e clicar em Def Points. Vamos para o Model. Vou selecionar esse texto e o tamanho dele é 10. E eu gostaria que ele tivesse altura 7 no layout. Então vou selecionar o Text High, abrir a calculadora, valor desejado 7, vezes 5, que é a escala, dividido por 10, que é o fator de unidade, 3,5. Apply. Cotas. Vou selecionar todas as cotas, seleciono uma, botão direito, Select Similar. Vou para a seção Textos e eu gostaria que a letra tivesse altura 3,5. Vou clicar no parâmetro Text High e na calculadora. Vou digitar 3,5 vezes a escala 5 dividido pelo fator de unidade 10. Apply. Text Offset. Vou selecioná-lo, calculadora, duplo clique em 1,75, divide por 2, Apply. Vamos para a seção Line and Arrows. Arrow Size 1,75. Ext Line Ext 0,875. Ext Line Offset 0,875. Cotas configuradas. Vamos acertar o tamanho dos traços. Para isso, vamos para o Layout 1. Vamos editar a primeira viewport. Vamos fechar o cadeado. Vamos aplicar um zoom. E eu acho que o traço está grande. Então eu vou selecionar o traço e mudar o LTS, 0,5. Ok. Para você não ser enganado, digite RE, Enter. Ok. Próxima viewport. Vamos editá-la com duplo clique. Fechar o cadeado. E vamos digitar RE para não sermos enganados. Verifique que o tamanho do traço da linha de baixo foi alterado. Então, esse é o tamanho real, não aquele que estava aparecendo. Vamos selecionar essas duas linhas e vamos colocar aqui 0,8. Ok. Duplo clique fora da viewport. Vamos ativar o comando Preview, PRE, para a gente ver como o nosso desenho será plotado. ESC. Para finalizar esse exercício, precisamos ainda preencher a legenda e gerar o arquivo PDF. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar esse exercício por aqui. Se você tiver alguma dúvida com o preenchimento da legenda ou com geração do arquivo PDF, nós já executamos esse procedimento 2 vezes nessa aula. Se for necessário, volte um pouquinho o vídeo e relembre como foi feito o preenchimento da legenda e a geração do arquivo PDF. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like.
Se você não gostou, informe nos comentários o que aconteceu. Dessa forma, eu posso melhorar os próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Um abraço e até a próxima!